Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify, todas as segundas e sextas, às 20 horas, trazendo sempre um convidado, uma convidada, empresários, executivos e conselheiros, para contar um pouco da sua história de vida pessoal e profissional. E com isso, trazer insights, pílulas de sabedoria para o nosso conhecimento. Hoje comigo, mais uma vez, tenho o privilégio de ter meu amigo Humberto. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Marcelo. Como vai? Tudo ótimo. Pronto para mais um aprendizado aí? Pronto para mais um aprendizado aqui. E hoje vai ser realmente um aprendizado emocionante, viu? Hoje nós temos aqui conosco um amigo, um irmão incrível. Ele é empresário, palestrante, escritor deste livro. Eu gosto, hein? Quando fala de escritor, eu gosto porque isso fala comigo. O Poder da Conexão. Não sei Mostra se você lá, consegue pegar lá. O Poder da Conexão. Eu li, me emocionei bastante. Tocou, falou muito comigo esse livro. Então eu quero apresentar aqui, dar as boas-vindas ao podcast Os Conselheiros, o nosso grande amigo, o Rico Machado. Rico, seja muito bem-vindo entre nós. Depois dessa apresentação, vocês jogaram um nó na minha garganta de emoção, falando do livro. Marcelo, muito obrigado. Humberto, muito obrigado de eu estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês. Realmente, esse livro foi escrito como um download do céu. Então, é exatamente como você falou. Realmente, ele me tocou. Chorei, de fato, com algumas histórias suas aqui que tocou lá no fundo mesmo. E a gente vai poder falar do livro daqui a pouco, porque o livro nada mais é, assim como o podcast, né? É uma retrospectiva de tudo aquilo que os nossos convidados aqui passaram numa trajetória. Claro que num podcast de 1 hora a gente acaba condensando isso de uma forma muito breve, mas você vai ter o privilégio aí também de poder conhecer um pouco mais da história do nosso convidado de hoje, Rico Machado, através desse livro O Poder da Conexão, que tem tudo a ver com o nosso mundo de conselheiros. Verdade. Conselheiros têm que ser conectados com outros conselheiros, conectados com empresários e conectados com o mundo, com os avanços tecnológicos, como trabalhar de uma forma mais inteligente, né? A gente vai abordar tudo isso hoje, mas Rico, novamente muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço. Prazer enorme, enorme. E para as pessoas que estão nos assistindo, não sabem disso, vão saber agora, né? Tanto eu como o Humberto somos amigos pessoais do Rico. Cada um o conheceu num momento diferente, eu há mais tempo, lá na nossa cidade, Itu, né? E depois, um pouco mais para frente, tive o privilégio de convidar o Rico para ir num evento. O Humberto também estava nesse evento e eu fiz um trabalho que você, como conselheiro, precisa fazer também. De ser ponte, de ser, como diz o livro, um conector. Conectar pessoas. E dessa conexão gerou uma amizade aí também, que eu já estou sabendo que já aconteceu churrasco, almoço. Ninguém me convidou ainda, né? Mas já aconteceu de tudo. Muito bom. É isso aí. Foi uma galinhada maravilhoso. fantástica. Rico, eu quero saber um pouco sobre como está a sua vida hoje, o que você está fazendo, mas você sabe, eu gosto muito mais do filme do que da foto. Ok. A foto é a situação que você está hoje. Essa analogia é perfeita, viu, Marcelo? E a gente vai falar dessa foto daqui a pouco. Mas, baseado no livro, eu quero que você conte pra gente um pouquinho lá daquela trajetória, né? Que começa na sua infância, cidade que nasceu, situação familiar, primeiras decisões ali sobre formação, e a gente caminha até chegar no Rico Machado hoje, empresário. Como é que você apresentou ele? Empresário, palestrante, escritor. É formado aqui na Board Academy também, viu? Conselheiro. Conselheiro. Uau, que prazer. Bom, em primeiro lugar, você falou uma coisa interessante agora sobre ponte. Você já viu o nome de muro? Algum muro tem nome? Não tem, o muro separa. Mas as pontes têm nome. Viaduto tem nome. Sempre tem uma ponte com o nome de alguém. O único muro que tinha nome foi derrubado, o Muro de Berlim. Exatamente. É verdade. Boa, não é verdade? Realmente. Sempre a gente tem que ser ponte mesmo. E isso faz parte da nossa vida, né? E agora vamos lá na origem. Nasci em Itapeva, interior de São Paulo, mesma cidade do professor Gretz. Por acaso, o professor Gretz, que é um dos maiores palestrantes do Brasil, nasceu em Itapeva e foi amigo de infância da minha mãe. Minha mãe hoje convive muito com a irmã dele também. Um abraço aqui, eu não sei se esse podcast vai chegar ao professor Gretz, um amigo querido, mas um abraço a ele, é uma pessoa que
tanto a gente admira, presbiterianos de nascença. Sim. Exatamente, da mesma igreja da minha origem. É isso aí. Aliás, meu avô foi um dos fundadores da presbiteriana, do Mackenzie. E foi pastor, prefeito de Itapeva e médico. Você cresceu com o André Aramis? André Aramis, lá de Itapeva? Que virou pastor da Igreja Presbiteriana de Itapeva? Não, acho que não é da minha época. Eu acho que eu sou mais novo que ele, né? Mais velho que ele. Acho que você seja um pouco mais velho que ele. Mais velho. A Érica também é mais nova que você um pouco. A Érica Moura. A Érica Moura é minha prima, né? Sua prima, né? Sua prima. Minha prima. Olha Esse só. mundo... Esse O mundo é muito- pequeno, redondo e dá prima. voltas. Muito pequeno. E eu nunca fui Itapeva, imagina. Não. Não. Lá em Itapeva é assim, a cidade divide em duas famílias, assim, 80%, é Moura e Machado. Então eu tô nos dois, porque minha mãe casou com o Machado, então... Mas aí, A cidade inteira é família. nasci A ali... cidade de primeira. Se você colocar segunda, sai da cidade. Não, hoje não é tão assim mais, mas antigamente, quando eu saí de lá, ela cresceu. Aí o que aconteceu? Eu nasci lá e uma família, meu pai tinha uma avícola, uma empresa de alimento, né? Meu pai tinha avícola, minha mãe trabalhava muito forte com ele também, mas ele era aviador, fazia paraquedismo, fazia acrobacia de avião, Uau. nos levava um dia sim, um dia não para voar. Imagina só, Que eu com legal. 4, 3 anos de idade, sentindo aquele frio na barriga de fazer um looping ali, um negócio louco, né? Meu pai fazia isso. Descia assim na praça da cidade, fazia um voo rasante e crescemos ali. Eu me lembro muito bem, até vou colocar aqui, porque é uma coisa que eu sempre me lembro. Com 5 anos de idade, perto de 5 anos, porque ele morreu, eu tinha 5 anos. Eu fiz 5 anos em julho, ele morreu em outubro. Com mais ou menos 5 anos, eu chamei o Samir para voar com a gente aquele dia, né? Meu pai deixou, chama os seus amigos, né? Chamou o Samir, que era vizinho. Só que assim, a asa do avião é como se fosse um capô do carro, certo? É a lata do avião. Ali tem uma lixinha para você pisar ali no escorregar e entrar na portinha. E o que era um monomotor? Era um Piper, bimotor. Piper, um tecido. Um Piper. Tecido. E aí o que aconteceu? Tinha chovido e ali era um barro vermelho. Tecido. Ali era um barro vermelho, né? E todo mundo pisava na lixa. O Samir fez assim, sabe? Aquele zero assim na asa do avião. Desnecessário. Eu lembro do olhar do meu pai, cara. Tipo assim, seu amigo. Olha que seu amigo... Eu lembro do olhar dele, cara, até hoje. Assim, eu me lembro muito da minha infância com meu pai. Emocionante dizer isso. Mesmo poucos anos, mas que ficaram na memória. Dos 5 até mais ou menos os 10, 12, daí eu fiquei meio assim, num vácuo. Eu lembro de muita coisa, casamento da minha irmã, lembro de muita coisa, mas eu tenho muitas memórias de antes dele falecer. E foi grande as memórias, né? Aí, com 12 anos, então eu fiquei assim, meu pai, minha mãe foi uma pessoa maravilhosa, né? Ela cuidou de... Imagina só, ela tinha uma empresa e tinha 4 filhos para cuidar. Com 34 anos, ela ficou viúva. Com uma empresa grande para cuidar. E ela cuidou da gente. Minha mãe foi maravilhosa. Eu era o caçula bem mais novo. Do meu irmão são 6 anos. Então, assim, logo que meu pai morreu, a minha irmã mais velha casou. E entrou na minha vida o meu cunhado, no sapato. Meu cunhado que entrou com o sapato na minha vida. Então eu fui trabalhar com ele com 12 anos. Com 13, 14 anos, 12, 13 anos eu já fui trabalhar com ele. Na verdade eu não fui nem trabalhar. Eu saí de Itapeva e fui morar em Rio Claro. Minha mãe deixou, porque eu me identificava muito com ele. Minha mãe deixou até para mais oportunidades. Saí do interior lá e deu mais oportunidade realmente para mim em Rio Claro. Fui trabalhar na loja. Então você foi morar na casa da sua irmã. Fui morar com a minha irmã. Meus sobrinhos nasceram comigo como se eu fosse o irmão mais velho, né? Ah, que interessante. E aí você foi trabalhar na loja de sapatos do seu cunhado. Foi assim, eu fui para estudar. Aí eles tinham acabado de mudar de casa. Então a casa era nova. E a casa tinha um gramado grande e tinha aqueles lugares que saía o ponto de luz para pôr postinho. E já tinham comprado o postinho. Meu cunhado tinha comprado os postinhos. E eu com 12 anos, 13 anos, eu vi cimento lá, porque a casa era nova, uma casa enorme. Eu vi cimento, tijolo, eu peguei, no final de um dia lá à tarde que eu não estava fazendo nada, fiz um quadrado aí de 30 centímetros por 30, fiz um concreto e coloquei ali o tijolo, saindo daquele lugar que o ponto de luz saiu no meio.
peguei o postinho, depois dele quase seco, peguei o postinho, fiz os 4 furos, pus aquele nível e deixei o postinho ali, fiz os 4 furos, tirei o postinho. No outro dia, eu furei com a furadeira para pôr a bucha e coloquei o postinho. Aí um dia meu cunhado chegou à noite, o poste todos iluminados, assim, uns 5, 6 postes iluminados o jardim. Quem que fez isso? Eu lembro dele falando para minha irmã, a minha irmã falando para ele, o Rico fez isso, eu preciso levar o Rico para trabalhar comigo. E daí ele falou, Rico... 12 anos você tinha? 12, 13 anos. Ele falou, Rico, você não quer começar na loja, fazer alguma coisa? E eu estudava de manhã, então eu trabalhava à tarde. Aí no outro ano eu já fiz a minha escola à noite e estudava de manhã. Amei. Entrei lá bagunçando o coreto, porque o menino que cuidava do estoque não estava preocupado com sujeira. Então eu falei assim, olha só, olha que interessante, com 13 anos eu percebi que as meninas da loja não pegavam em caixa suja. Mulher não gosta de pegar em nada sujo, em caixa empoeirada. Então eu comecei a limpar o estoque. Imagina só que tinha mais de 15 mil pares de sapato, aquele estoque. Então eu começava do fundo e vinha... Aí elas começavam a frequentar mais aqueles estoques do fundo, não só as novidades que chegavam. E aí, para não sujar, a gente lavava o chão. Então o menino que ficava lá meio de boa, não ficou mais, ele lavava. Daí eu cheguei um dia de manhã na loja e falei, cara, essas portas estão todas sujas. Precisa limpar que tem o nome da loja. Tinha o nome da loja na porta. E aí aquela sujeira de fuligem de carro na rua, como que vão ver essa imagem da loja? Com 13 anos eu falei, não, vou lavar a cada 15 dias essa porta. Então foi assim, as sacadas, e fui crescendo ali naquele ambiente. Com 15 anos o gerente ficava de férias, eu ficava no lugar dele, fazia vitrine à noite, inspirava as meninas, vamos fazer vitrine, todas ficavam, eram 14 vendedoras. Aí depois dos 15 anos me tornei vendedor também na loja. Nesse período foi muito engraçado, porque nunca ninguém, agora que eu vou contar, acho que vão descobrir agora, né? Nunca ninguém sabia o porquê que eu era o primeiro lugar. Eu era o mais novo e era o primeiro lugar de venda. Por quê? Eu não era casado, certo? Eu era um jovem. Tinha 3 horas de almoço, porque era das 11h30 a 1, e da 1 era das 11 a meio-dia e meia, e da meio-dia e meia às 2 da tarde. Metade saía, depois voltava, metade saía. Eu não saía na hora do almoço. Então eu comia um pouco antes das 11 e comia depois das 2. O que acontecia? Eu tinha 7 vendedores comigo, vendendo no momento que mais vendia, durante 3 horas. Então eu ficava ali naquelas 3 horas que tinha metade dos vendedores, concorrendo só com 6. Então nessa época eu era o número 1 e não falava o que acontecia. Ninguém percebia. O Rico não foi almoçar, ninguém percebia isso. Só falavam assim, o Geraldo... Cada um tá preocupado com o seu, né? O Geraldo, que é o gerente, o Geraldo tá dando venda pro Ricardo. O seu Wilton, que é meu cunhado, o seu Wilton tá dando venda pro Ricardo. Não. Eu trabalhava cada venda com tranquilidade. De perceber onde o horário que os clientes vinham e qual era o melhor horário para estar. E ali fui fazendo conexões com os fabricantes de sapato, representantes, os melhores representantes atendiam ele na época. E o que aconteceu? Naturalmente, eu fui na feira de sapato e eu quis sair ali da loja, né? Quis voar um pouco mais. E dessa forma entrei no ramo de sapato como representante de fábrica de sapato. Representante. E eu falo que logo que meu pai morreu, minha mãe perguntou para mim, o que você quer ser quando crescer? E ela esperava caminhoneiro, sei lá o que, né? Professor. E eu falei embaixador. Eu quero representar o país em outras nações. Eu falei isso para ela. 5 anos de idade. 5 anos de idade. Ela fala até hoje, isso marcou ela, né? Mas é que tudo que eu faço, eu sou embaixador. Então, isso foi marcante. O dia que nós demos para ele o título de embaixador aqui da Board Academy. Ele contou essa história. Foi demais aquilo. E eu tirei a foto do computador que eu estava no meu escritório com a minha foto que eu tinha 5 anos, lembra? Lembro. Nossa, foi demais aqui. Foi significativo aquele momento para mim. E aí, eu fui fazer... Aliás, antes de ser representante, eu fui fazer faculdade também. Fui fazer administração em Bragança. E foi muito engraçado. O primeiro final de semana que eu voltei, eu atendi aquelas senhorinhas que ia lá pegar um sapato e eu ficava de joelho, pegava no pé, trocava o pé ali para ela não abaixar, né? Então eu tinha esse carinho para as senhorinhas, porque eu tive muito carinho sempre pelas minhas vós, né?
pela minha mãe. E aí meu cunhado falou, Rico, tem umas 5 mulheres que quer que você atenda no sábado. Aí eu voltava de sexta-feira de Bragança, no sábado atendia 2, 3, 4, 5 mulheres que solicitavam. Ela falava assim, se esse menino me atender mais, eu não venho mais aqui. Olha que engraçado. Você sabe que inclusive eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, mas quando eu me mudei para Itu, eu certa vez comprei sapato numa loja lá no shopping de Itu. E eu fui extremamente bem atendido por um jovem. Isso marca a gente, né, cara? E ele ficou com... Eu não sei se no cadastro da loja, não lembro exatamente, mas ele ficou com o contato meu e da minha esposa. Pois esse rapaz, toda vez que chegava um sapato novo, ele ligava pra gente. Legal. Seu Marcelo, chegou um novo Ferracini aqui. Uau. Acho que é a cara do senhor. Ferracini. Posso separar um pro senhor? Quando que o senhor pode vir? Então, ele criava um relacionamento com os clientes dele. Quando eu ia naquela loja, não importava a fila, o rodízio, como é que era a pessoa da vez, né? O Wellington tá aí? Uau, cara. Era direto com o Wellington. E aí, nesse caso, você sabe como é que é. O cliente pediu, o vendedor é aquele, né? O cliente é o lei. E ele vendia muito, muito. Porque ele preparava a venda. Na verdade, o ir lá era a consequência da venda que já foi feita. Maravilhoso isso. Aí entra aquele negócio que você fala da foto e da história, né? Do filme. É o filme que ele prepara todas as vendas dele, né? Toda a história por trás. Aliás, Humberto e Marcelo, existe um assunto que Humberto é especialista e só Humberto é. Existe um assunto que só o Marcelo é especialista. Existe um assunto que só eu sou especialista, que é a nossa história. A nossa história só você, Marcelo, pode contar. Só você sabe as dores. Você é o especialista nas suas histórias. E se a gente não era para contar, se não fosse para nós contarmos nossas histórias, a Bíblia não teria existido. Porque ali são histórias de cada um especialista na história dele. Abraão, Moisés, José. Todas as histórias ali nos impactam e que as nossas histórias sejam impactantes para os outros que vão ver daqui 20, 30 anos as nossas histórias nesse livro, que eu nem vou estar aqui mais, muitas vezes. Né? Essa é a proposta, inclusive, eu não sei se o Derek vai conseguir captar aqui, né? Mas bem no centro da nossa mesa tem o livro Os Conselheiros, que é justamente sobre isso. Histórias de homens e mulheres rumo ao conselho. Pessoas que, como nós aqui, trabalharam ou estão trabalhando em empresas 30, 40 anos, uma baita bagagem, uma única história, mas que se deixar escrita, se torna um legado. Outras pessoas vão poder ter acesso um dia, ler e aprender com elas. É o que a gente faz também aqui no podcast, ao ouvir a história de alguém. Isso está ficando registrado. Daqui a alguns anos alguém vai poder ouvir esse episódio e falar, caramba, então o Rico começou lá como ajudante numa loja de sapato do cunhado, foi aprendendo a profissão, daqui a pouco ele virou representante e aí continua a história a partir daí. Representante das melhores, eu sempre falo, das melhores fábricas de sapato. Eu fui representante da Ferracini, da West Coast, posso falar aqui, né, que você já falou o nome, mas de fábricas de sapato de mulheres, e me especializei porque assim eu não consigo entrar, gente. Eu vou fazer a bem a verdade para vocês, eu não consigo entrar num projeto meia boca. Aliás, você não acredite. Não consigo entrar. Então, assim, quando eu entrei como representante de sapato, eu fazia esse tipo de trabalho que você falou lá já na loja, mas depois como representante, uma coisa que me abriu muitas portas é que eu nunca achei que o dono da rede de 100 lojas era herói, que era o cara. Eu nunca virei fã de ninguém. Então, ele conectava com ele na mesma vibração, porque se o cara vê com você como um fã, ele não vai querer chegar perto de você. É assim que acontece. E porque o fã muitas vezes puxa o saco. E eu falava na mesma... Eu cheguei para um lojista, que até esse que eu contei para você antes aqui, eu fui numa semana na loja dele, que era um sonho vender para ele, né? Logo que eu comecei a viajar, fui na semana na loja dele. E ele falou assim, passa daqui um mês, né? Cheguei ali, mostrei o que eu estava vendendo. Passa daqui um mês. Na outra semana eu estava lá. Aí ele olha pra mim, você não esteve aqui semana passada? Eu falei, tive. Mas eu não falei pra você vai vir daqui um mês? Eu falei, você tá perdendo venda. Você tá perdendo venda. Eu só voltei aqui porque eu tô achando que você tá perdendo a venda. Você não tá vendendo meu produto, você tá perdendo venda. Tá bom, abre ali no cantinho. Aí ele comprou, eu vendia bolsa. Ele comprou umas 140 bolsas. Imagina só, de couro. Já era um pedidão pra mim, né? Já era um pedido maravilhoso.
Essas 140 bolsas dava, pra você ter uma ideia, dava um salário mínimo e meio. Né? Eu já saí De comissão. de comissão. 140 bolsas. Aí o que aconteceu? Entrega daqui um mês. Cheguei pro fabricante e falei, ó, faça pra gente entregar semana que vem, mas porque ele comprava à vista. A gente entrega semana que vem, só que a gente dá 30 dias para ele no preço à vista. O fabricante concordou, porque essa loja vai vender muito. Entreguei na outra semana, pô, eu não falei para ele. Ele falou, você é insistente, hein, rapaz? Eu não falei para você entregar daqui um mês. Você fez o pedido semana passada. Eu falei, então, mas eu trouxe com prazo de 30 dias. Você paga à vista. Ah, gostei, então. Tá bom, descarrega ali, porque o escritório era perto do estoque. Deu uma semana. Eu estava na Bandeirantes, voltando de São Paulo de um cliente. Ele me chamou já de meninão. Ô, meninão, onde você tá? Eu falei, eu tô aqui na Bandeirantes. Dá para você passar aqui em Campinas? Quero conversar com você. Aí eu passei em Campinas 20 minutos depois, por muita coincidência, eu estava voltando para Rio Claro, eu estava perto de Campinas, entrei em Campinas, fui na loja dele. Ele comprou 4.000 bolsas. 4.000 bolsas. Então, a gente tem que acreditar em todo cliente. Você nunca pode descartar. Exatamente. Você não sabe quem é o potencial. Exatamente. Vamos falar sobre isso, né? Mas eu tenho conectado empresas. Inclusive, você me deu uma conexão maravilhosa, foi o Douglas. A gente tem uma reunião por esses dias com um grande cliente. Então, assim, eu tenho aprendido um novo negócio, né? No novo negócio que eu tô totalmente fora da zona de conforto. É o que eu falei para vocês, emagreci 14 quilos, porque eu estou fora da zona de conforto. Então, você quer emagrecer, saia da zona de conforto. Que a zona de conforto vai deixando você gordinho. Então, aí o que aconteceu assim foi minha vida. Não só com esse lojista, mas com outros. Nossa, eu tenho muitas histórias para contar. E também, eu sempre pensei assim, que a minha vida é 3 dimensões. 3 dimensões. O lojista, que seria o meu cliente, a fábrica e eu. São 3 dimensões, e eu tenho que ter as 3 dimensões muito bem casadas. Assim como eu fazia também na minha loja, quando eu tinha loja, a dimensão do cliente, a dimensão do meu fornecedor e a dimensão minha, ali na loja, as nossas colaboradoras. Por quê? Tão importante quanto o seu cliente é o seu fornecedor, porque é o seu fornecedor que vai entregar o melhor para o seu cliente. Não existe como você tratar. Teve momentos em que eu estava gerando... trabalhando no desenvolvimento de sapatilha, de coleção ali com cliente, com fornecedor, na mesa dele, falando sobre preço, falando sobre produto, ele falou um preço para mim. A mulher dele por perto, assim, né? E eu falei, pode pôr mais R$2 nesse produto. Olha só, eu sou lojista, querendo que ele coloca mais R$2. Para ele ia fazer muita diferença. E para mim, estava dentro do meu preço. Estava dentro da minha margem. No preço final que eu ia vender. Muito bem colocada a margem. Porque eu sabia que ele ia melhorar até a qualidade, ia passar mais cola, ia fazer... E aí não ia gerar o quê? O defeito na minha cliente lá na frente. Então eu tinha uma margem de defeito muito baixa. Eu chegava nas fábricas de sapato, que eram meus fornecedores, levava caixa de bombom para as funcionárias, para as colaboradoras. Quando ela chegava ali, o carimbo Rico Machado, elas carimbavam com mais carinho. Aquele cara que ninguém traz para nós aqui. Eu sou só um número aqui, mas tem uma pessoa que me conhece. Que me conhece e sabe o nome. Isso é muito interessante. E assim foi. No fundo, nós estamos lidando com seres humanos. Tudo que a gente faz, a gente tem que lembrar que tem um ser humano por trás de tudo. E aquele ser humano, quando é bem tratado, ele vai te tratar bem também. É pessoas, propósito e histórias. Ô, Rico, mas eu estou recebendo aqui no ponto eletrônico uma pessoa que está perguntando aqui no nosso chat se você, ao se tornar ali representante, e você pediu demissão na loja do seu cunhado que te deu a oportunidade. Meu Deus do céu, foi... Se você começou a falar o que ele falou para mim. Se você começou a vender para ele, o pessoal está perguntando aqui, você começou a vender pra Vendi loja? Também para ele, vendi bolsa para ele, vendi. Depois ele mudou de ramo já, logo depois, mas assim, não foi fácil sair. Como que você vai sair? Não sei o quê. Vai me deixar na mão, cara, te dei casa. Na verdade, assim, olha, é que eu não sentia que ele queria que eu fizesse algo. Talvez ele fez o papel de pai e o filho sempre... Na verdade, cara, na verdade é isso. Ele sempre é um cara que torceu muito por mim, eu sou muito grato à vida dele.
Você imagina só, você deixava eu entrar na sua casa com 13 anos ali e me tratava como filho. Me esperava à noite. Eu saía com o carro dele. Desde os 15 anos, sem carta, eu saía. De tanto que ele tinha confiança em mim. Ele deixava eu sair sábado, domingo. Mas me esperava, cara. Isso me dava segurança. Porque os guarda-reios te dão segurança. Os limites te dão segurança. Se você descer a Serra de Santos agora, sem guarda-reio, você vai ficar inseguro. E se eu escorregar aqui e cair lá embaixo? Só que é o seguinte, você nunca vai escorregar ali. Com guarda-reio, você não vai escorregar e bater no guarda-reio. Mas se não tiver o guarda-reio, você fica inseguro. Então, assim, os guarda-reios, que são os limites que os pais dão aos filhos, que os mentores dão, te dá segurança para a sua vida, né? Ouvindo você, Rico, a impressão assim que eu tenho é que você é uma pessoa competitiva e uma pessoa que gosta de realizar. Olhando lá, voltando lá atrás, você teve a iniciativa de ir lá colocar os postes de luz. E lendo o seu livro, você conta uma história muito interessante, se eu puder falar no livro, a respeito de uma competição que você participou de bicicletas. Muito interessante. E ali mostrou muita competitividade. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa competitividade, a importância que ela tem, né, tanto no trabalho, para um conselheiro. O que você falaria para nós dessa competitividade e realizações? Essa história da bicicleta eu queria falar depois, mas eu vou falar ela agora, depois a gente volta na origem do livro, tá? Tá bem. Mas eu vou falar... Mas se você quiser deixar para depois... Então vamos falar por que o livro. Porque tem a ver com o que eu estou falando até agora. Aí, veja bem, eu cresci, né? Mesmo com toda a minha índole, eu tinha guarda-reios, mas eu fui meio testando e errando por mim mesmo. Eu estava na casa fora da casa da minha mãe. Então foi indo com a índole, apesar de frequentava a igreja e tal, mas chegou um momento na minha vida que, assim, marcou muito, né? Um mês antes de eu casar, faleceu o pai da minha esposa, que era muito amigo dela. Imagina que um pai de 8 filhos, maravilhoso, gente boníssima, muito meu amigo já, a gente estava namorando há 7 meses, ele faleceu um mês antes do casamento. E no velório, Deus falou muito forte comigo. Coloquei você na vida dela para fazê-la feliz. Isso para mim até hoje é muito forte. E eu contava isso sempre para as pessoas, os amigos, você tem que fazer feliz sua esposa, tal, não sei o quê. Só que num seminário para casais, que eu e ela palestramos, eu contei de novo com orgulho sobre coloquei na vida dela para fazê-la feliz. A hora que a gente saiu desse seminário, ela chega para mim e fala assim: você sabe o que me faz feliz? Você sabe o que me faz feliz? Eu falei: como assim? Eu não te faço feliz? Ela falou assim: tudo que eu queria era não fazer isso. Ela não queria estar na loja comigo. E eu, entre aspas, forcei ela a estar na loja comigo. E aí o que aconteceu? Eu tinha 2 opções. A primeira opção é continuar com orgulho e falar assim: eu faço de tudo, a gente já viaja, a gente faz isso, você tem... Eu falei: me perdoe, o que eu fiz? Daí ela me falou, e eu falei assim: então vamos fazer um plano para isso, pra gente sair disso. Isso foi em 2015, tá? Mais ou menos. Só que eu percebi uma coisa. Só um parênteses. Você veio com aquela carreira de representante, em determinado momento você decide deixar de ser representante e ter uma loja própria. Paralelamente. Como representante, ter a loja e deixava ela sozinha na loja. E aí a pergunta dela: você acha que isso me faz feliz? Mas não é isso que me faz feliz. Não é isso que eu queria, porque tinha treta, né? Você tem duplicado, atrasou, não sei o quê. Funcionário, enfim. Nossa, ela não queria aquilo, ela queria uma carreira que ela queria. Ela fez educação física, ela gosta de pessoas, ela se formou, ela fez MBA de RH. Hoje ela está numa empresa de TI maravilhosa, no home office. Então ali eu percebi uma coisa que todo mundo vive e que, para mim, a integralidade do meu ser tem que bater hoje na minha consciência. Eu sabia tudo sobre sapato e nada sobre mim. Cara, eu nasci ali com 13 anos de idade no sapato, sabia tudo sobre sapato.
Eu sei tudo sobre sapato, mas eu não sabia nada sobre mim, Marcelo. E eu vejo muita gente falando de ESG, eu vejo muita gente falando de tantos assuntos e não tem. Por exemplo, o cara é PhD em ESG, mas não tem governança na casa, não tem sustentabilidade e não tem ambiência na casa dele. Para mim não vale. Não vale porque você tem que ser integral com seus filhos, aquilo que você é, porque a plataforma é sua casa. A plataforma que vai exponencializar quem você é o que você vive em casa. Senão você está vivendo uma falsidade, uma máscara. Rico, você está trazendo um ponto extremamente relevante. E outro dia eu fui, de certa forma, pressionado ou julgado por algumas pessoas das redes sociais, especialmente do LinkedIn, com o seguinte argumento: Marcelo, essa rede aqui é uma rede profissional e você fica colocando foto sua com a sua família, com a sua esposa, e você está estragando o ambiente da rede social. E aí eu falei para essas pessoas, mas primeiro, eu sou um ser integral. Exatamente. Não existe um Marcelo profissional sem um Marcelo pai, sem um Marcelo marido, sem um Marcelo cristão. Mas você tem uma família linda. E toda vez que eu me posiciono com uma foto minha, da minha esposa, com os meus filhos, é porque, primeiro, eu valorizo então isso dentro da minha casa. E porque eu acredito nisso que você falou. Não adianta eu vir aqui falar de sucesso profissional e lá em casa tá tudo bagunçado, tá devendo na pessoa física, eu tenho um filho envolvido com droga porque não teve meu acompanhamento. E é isso que a gente está vendo na sociedade. Pessoas especialistas, trouxe um ponto, pessoas especialistas, gabaritado, diplomata, em vários assuntos. Mas vem para a pessoa física, deixa eu ver como é que é a sua vida. Está destruída. O maior sucesso é dentro do lar. Se não for no lar, o restante... É que vai durar, é o que é para sempre. Tudo é transitório, mas a família é até o fim da vida. E aí, a partir desse momento que eu me deparei com isso, eu fui me especializar em mim. Eu acho que eu nunca vou ser especialista em mim, mas assim... Foi nessa época que você começou a buscar treinamentos, capacitação, né? Eu fiz coach em 2000. Na verdade, eu já tinha feito um coach. Olha que engraçado. Eu tinha feito coach em 2008. Não, 2012. Ele abriu um pouco para eu entender o que ela falou. A pergunta dela, você sabe o que me faz feliz? Foi uma pergunta de coach, né? Aí como eu tinha feito coach em espanhol, nos Estados Unidos fiz em espanhol. Então eu tinha aula que queimava a cabeça, porque o cara falava rápido e você tinha que pegar tudo aquilo e ainda pegar as ferramentas e o espanhol. Cara, foi... Aí, depois disso, eu fiz um coaching em português, fiz um coaching aqui no Brasil, participei do Mastermind, participei do Rodrigo Cardoso, participei do Bastidores do Best-Seller. Então, o que aconteceu? Polozzi. Polozzi. O que eu fiz? Eu não fiz o coach para eu ser coach. Eu fiz um coach para ser o meu coach. Meu mesmo, selfie. Então, para eu, nos conselhos que eu dou, ter o que falar. Não que eu quis ser coach, né? Hoje está até banalizado, porque os caras fizeram coach de final de semana e já acham que sabe tudo. Em vez de você fazer uma faculdade de 4 anos, faça uma formação no final de semana e se torne coach e sai ganhando a mesma coisa. A minha formação nos Estados Unidos o Polozzi foi longa também. Nos Estados Unidos foi 1 ano e meio. E assim, todas as quartas-feiras, e depois a formatura lá, mais 1 semana de treinamento lá na formatura. Foi engraçado até que linka com a loja, né? Eu tinha acabado de montar uma loja em Itu, em 2012. Exatamente, 2013 que eu fiz o coach lá. Eu tinha montado a loja e eu tinha, naquela semana que eu viajei para os Estados Unidos para terminar o curso, eu recebi a patente lá que não podia pôr o nome da loja que eu tinha colocado, o Clube Shoes. Não dava, eu tinha que tirar. Eu não ia investir naquele nome que não era meu, né? Aí eu tô lá, assim, na formatura, passei a semana inteira fazendo ferramentas, indo para lá, para cá, foi muito legal. No último dia de receber o diploma, o Hector Teme, Dr. Hector Teme, que é da MCC Internacional, ele diz assim, só tava eu do Brasil. Tinha 70 pessoas de vários países, só tava eu do Brasil. Ele fala, de Brasil, Rico Machado. Cara, a hora que eu saí da mesa, ele acabou de lançar meu nome. Eu fui para lá para fazer coach, sair da zona de conforto, fazer uma especialização e sair de lá com o nome da loja. Porque o meu nome é Ricardo Machado. Hoje as pessoas me chamavam de Rico, ou de Ricardo Machado, ou de Ricardo. Nunca ninguém tinha ligado Rico Machado. E ele gritou lá do palco, de Brasil,
Rico Machado. A hora que eu saí, falei, cara, ele acabou de lançar a marca que eu vou trocar o Clube Shoes. E foi o que eu fiz na loja lá e tudo. E aí eu cheguei em casa, fiz um logotipo que ficou legal também, com um R que parecia uma caixa de bota. Então, assim, aqueles lugares que mais você acha que você não vai ter nada, se você estiver conectado a um propósito seu, vai encontrar aquilo que você recebe outro presente, inusitado, né? E aí, você acabou, depois daquela conversa com a esposa, quanto tempo você ainda continuou com a loja ou você tirou ela da loja? Não, ela ficou na loja, mas aí ela tinha um propósito, né? A gente tava pensando assim, ó, a gente vai voar daqui, né? A gente vai fazer um plano, né? Então eu comecei a fazer um plano e já comecei nesse momento, Marcelo. Nesse momento que eu tive essa conexão comigo mesmo, porque eu tive que olhar para mim, puxa, defeito pra caramba, e eu falando, te coloquei na vida dela para fazer ela feliz, né? E não sabendo o que fazer ela feliz. Aí eu tive, assim, vamos fazer um plano para sair. E quando ela tem esse plano para sair, então ela tinha um propósito que vai sair, então ela ficou muito mais leve para ela, muito mais leve. A gente começou a ver os números. Então, essa conexão comigo, eu vi os números. Para você ter uma ideia, eu saí de 0,70 de lucratividade no bruto para 1,8. 0,70 para 1,8. Só de olhar números. Eu não olhava números, Marcelo. Aí entra a consciência do integral que você está falando, que a gente falou. Eu não olhava números, eu achava que era tudo, comprar aqui, vamos fazer ali, tá? Porque eu tava cheio de máscara, e cheio de máscara que tava tapando meus olhos, né? E muito empresário que talvez esteja nos assistindo vai se identificar com você, porque são empresas que rodam muito dinheiro. Sim. E roda muito dinheiro e você vai gastando e vai comprando, e você não sabe realmente quanto que a empresa está dando de lucro. A empresa pode estar indo para um grande buraco, tá no bolo. Tá no bolo e você não sabe exatamente com essas máscaras de onde vem e onde que sai o dinheiro. Exatamente. E com essas máscaras você fica sem propósito. Você acha que tem, mas não tem, não. Isso é máscara. Eu sempre falo assim, o orgulho é uma cortina de fumaça. Apresenta prisões como se fossem oportunidades. O cara tá preso nas máscaras dele mesmo, achando que é oportunidade. Então, assim, o que acontece? Nós fizemos esse plano. Vamos sair e tal. E eu me especializando. E a minha mulher me incentivando. Fomos lá, 4.000 pessoas no Rodrigo Cardoso, aqui em São Paulo. Aí veio um pitch de venda lá para ir lá num curso de coaching. Ela me incentivando, cara. A minha mulher foi fundamental, assim. Não tem como não falar dela. Ela é um presente de Deus para minha vida. Então a gente foi se especializando. Aí chegou no Bastidores Best-Seller, eu falei, não, lá no Rodrigo Cardoso, no Power Trainer, eu falava vendas, um relacionamento orgânico, porque eu queria escrever sobre vendas, tava ali e tal. Aí eu fechei os olhos e eu tive uma visão, uma mesa assim, fechei os olhos assim, depois de ter escrito meia hora do que eu ia falar, livro que eu ia escrever, que palestra que eu podia dar, eu tinha um script ali para você deixar para o Rodrigo corrigir depois, né, dar umas dicas. E aí eu fechei os olhos, depois de meia hora escrevendo, e eu vi, porque eu sou design de sapato, me formei em design de sapato em 2007, no Ipiranga. Então, assim, sabia tudo sobre sapato, nada sobre mim, né? Por que eu fiz design de sapato? Para saber muito, até para vender, falar o que tem dentro, que é a alma de aço, esse material que vai. Então, dava aula de venda para o lojista, e o lojista comprava. E aí, eu vi a cena assim, todo o material que compõe o sapato, todos desconectados. No meio da mesa, meio conectado, e um sapato inteiro aqui, todo formado, um sapato pronto para usar. Aí eu fecho o olho, vejo isso e ouço assim, só há poder na conexão. Só há poder na conexão. Que poder que você tem de vender o meu sapato meio conectado? Então, Deus falou comigo na minha linguagem. Olha que louco isso. Ele podia falar de outras formas, mas ele, multiforme sabedoria, ele falou na minha linguagem, que era aquilo que eu entendia. E aquilo que eu entendi, eu apaguei tudo aquilo que tinha falado e comecei a escrever de novo chorando. Aí eu escrevi tudo chorando. E aqui vai lançar um livro. E no outro dia, por muita coincidência, chega o Maurício Lousada, que me conectei demais com ele, conta a história dele. E no mesmo dia, o Anderson Cavalcante foi lá, vendeu Bastidores Best-Seller, falei, não, é isso que eu quero escrever o livro. E o livro nada mais é assim,
O poder da conexão, o que quer dizer? Qual é o poder da conexão? Nesse caso aqui, é o poder da conexão comigo mesmo. Por quê? Nessa hora que eu olhei meu defeito, olhei para mim, sem nenhuma máscara, e vejo que eu sou imperfeito. Me achava totalmente perfeito, né? Só que olhando para mim, achando que eu sou imperfeito, e tem um Deus que me ama de forma tão maravilhosa, que deu seu Filho por mim, na minha imperfeição, eu amo Ele sobre todas as coisas. E na minha imperfeição, eu olho para mim, não julgo mais o próximo, então eu amo como a mim mesmo. Então o poder da conexão comigo primeiro. Aí me fez conectar com o meu Criador ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, me conecto com o meu Criador, sabendo que Ele me faz, me dá vida. Então esse é o poder da conexão. E para ter esse poder da conexão, você tem que fazer uma viagem interior para te conhecer. Viagem interior. Essa viagem interior. E aí, o que acontece com as conexões também que eu abordo aqui? E vejo muitos nos seus propósitos. Cada conselho que você dá, Marcelo, eu me lembrei, um dia que eu tive aqui num board, no Cibersegurança, que você me convidou, foi maravilhoso. Ali eu tive um insight sobre conselhos e imaginei naquela época do Collor. Eu morava em Rio Claro, e ali do lado de Rio Claro tem fábricas de cerâmicas fortíssimas, ali em Santa Gertrudes. E eu me lembro muito bem, me marcou muito. O Collor confiscou todo aquele dinheiro e um cara, que era um dos maiores fabricantes lá, deu um tiro na cabeça. Por quê? Ele não tinha conselhos. Ele não tinha conselheiros, no mínimo. Então, quando você tem conselheiros em sua volta, isso pode afetar a sua vida. Isso pode te dar... Porque se ele tivesse um conselheiro, o cara ia falar alguma coisa para ele que ele não ia fazer aquilo. Ele não ia se sentir sozinho. A gente fala muito disso aqui, que a vida do empresário é muito solitária. Muito solitária. Há muitos anos atrás eu vi uma matéria, na época, eu não vou lembrar agora qual revista que era, revista Época, Isto É, não lembro. E tinha a foto de um executivo com uma lagriminha e o texto era: por que esse homem chora? E aí contava ali dentro como era difícil a carreira do primeiro homem de qualquer empresa, seja um empresário ou um CEO. Ele é muito solitário, né? Ah, mas ele não tem diretores? Tem, mas os diretores estão subordinados a ele. Existe uma hierarquia. Quando você pensa num conselho, onde ele faz parte do conselho, junto com aquele conselho, então nós não somos mais líderes subordinados. Nós somos 3 conselheiros aqui com pé de igualdade para discutir temas para ajudar a empresa. Então isso ajuda muito esse empresário. Estamos no mesmo sentido. No mesmo sentido. Mesmo propósito, mesmo caminho. Exatamente, mesma intenção. Juntos, né? Mesma intenção, mesmo propósito. E aí, vamos lá, voltando no livro, né? Participei de um treinamento que eu ia fazer um livro, mas nesse treinamento tinha 29 pessoas com o Rodrigo Cardoso. E foi muito engraçado. Ele falou assim, vamos fazer uma âncora que para você entrar no palco, nós vamos sortear 2 desses 29 para dar uma palestra pra gente aqui. Só que e todo mundo ali flat, não tinha aprendido sobre entrar no palco ainda. Você lembra de uma coisa maravilhosa na sua vida e você fixa isso e a hora que você entrar, você tá pensando nisso e entra no palco para falar com a gente. Beleza. Todo mundo ali lembrou, tinha filho, eu não tenho filho. Todo mundo ali lembrou. Do filho, a hora que pegou o filho no colo, né? Você fica poderoso a hora que você lembra disso. E eu voltando lá no meu casamento, foi emocionante, né? Minha mulher entrou sozinha na igreja, um mês depois que o pai dela faleceu. A igreja presbiteriana inteira, se você perguntar para a Érica, ela vai lembrar, chorando. A igreja inteira chorando. Porque foi lindo, ela entrou sozinha. Muita força eu vi dela naquela hora. E foi muito engraçado que ela chega no meio do caminho ali e fala assim, vem, porque eu estava estático lá no altar. Eu tava olhando para ela, parado, estático. Se ela não fala vem, eu tava até agora olhando para ela. Eu sempre brinco com isso. Ela fala no meio... Aí assim, no primeiro dia do casamento, ela já tá mandando em mim, né? Vem! É igual o encontro de Isaac e Rebeca, né? Os 2 têm que se encontrar. É verdade. E aí, tava ali lembrando coisas da infância, né, tal. Aí fui pra infância e lembrei. O Isaac. Agora acho que é Raquel, né? Raquel. E aí... Sempre confundo também. E aí o que aconteceu? Eu lembrei dessa história de infância que agora eu vou chegar no que o Humberto me perguntou.
sobre a bicicleta, que eu quero também escrever O Menino da Bicicleta Azul, porque ele vai virar um livro infantil também. Eu quero fazer muito isso. O que aconteceu? Ali, imagina só, na época era 82, tinha 11, 12 anos, e a gente só brincava de bicicleta. Vocês conhecem, você lembra dessa bicicross, né? A época do ET, daquele filme. E aí o que acontece? A gente não fazia campinho de futebol, mas fazia pista de bicicross. A cidade inteira tinha uma pista de bicicross. Então a gente brincava muito, e eu gostava demais daquilo. E aí o que aconteceu? Teve uma grande, não vou falar lá o nome não, mas teve uma grande marca de material esportivo que fez uma competição na cidade e na Redondeza. Então tinha 60 melhores meninos da Redondeza. E eu estava ali no meio. Foi muito engraçado também que esses dias conversando num podcast, que estava o cara me entrevistando, ele estava lá. Nossa. O Osmar Beira Reis, amigão meu, Osmar, um abraço. E ele me entrevistando, ele falou, gente, eu estava lá. E aí o que aconteceu? 60 melhores, 5 baterias de 12. 5 baterias de 12. Então era 5 baterias de 12, depois 2 baterias de 15, porque eliminava os 6 primeiros, né? Os 6 últimos, aliás, ficava 30. E aí fica 2 baterias de 15 para fazer a final com 12. Então eram 3 baterias. Ali dava mais ou menos por volta de 1 quilômetro e pouco aquela pista, né? E aí a primeira largada, eu tinha muito, me treinado muito naquela semana. Aliás, era o que a gente fazia com 12 anos de idade, era treinar o dia inteiro, né? E tinha rasgado o pneu da minha bicicleta, isso é importante falar, tinha rasgado o pneu da minha bicicleta, o pneu traseiro. E a minha bicicleta era azul com pneu azul. E eu cheguei na bicicletaria, falei, tem pneu azul? Não, não tem, só tem vermelho e preto. Então coloca um vermelho para mim atrás. Como assim, menino? Eu lembro do bicicleteiro falando, como assim você vai pôr um pneu azul e um vermelho atrás? Vai ficar feia a bicicleta? Não, eu quero vermelho atrás. A hora que ele colocou, ele montou, ele falou, ficou legal a bicicleta, porque o preto não tinha nada a ver, preto com azul ali. Eu não gostei, o vermelho vai ficar legal. Mas olha só o branding, né? Aí eu entrei ali e passei a primeira fase. Segunda fase. Primeira corrida. Ali 15 agora, não era 12. Então, aquela rampinha, tinha mais gente disputando aquela primeira rampinha. E eu enrosco com 2. Então, dada a largada, eu enrosco com 2 na primeira rampa. E a gente saltava ali 5, 6 metros, né, de distância. E no meio daquilo eu caí. Só que você cai, assim, nessas eliminatórias, prova de bicicross é difícil você recuperar. E era eliminatória, então você não tinha um lugar para chegar. Se fosse a final, talvez eu desistiria, né? Mas ali eram os 6 primeiros passavam, tinham 15. Então, nessa hora que eu caí, eu achei muito rápido a minha bicicleta, porque a minha bicicleta tinha pneu azul e vermelho, né? Então, já peguei ela rapidinho e já comecei a pedalar. Os 2... Porque era assim, se caísse, desiste, não adianta mais você correr. Deixa quieto, não vai alcançar mais ninguém. E eram 3 voltas. Você não vai alcançar mais ninguém. Então os 2 recolheram. Aí eu levantei pensando assim, a hora que eu levantei e vi onde estavam os caras, eu estava mirando lá, eu estava longe já, porque eu levantei na inércia, mas eu levantei na resiliência. Resiliência. Com um propósito, em má intenção. Qual a intenção? Chegar em 6º. Eu não preciso chegar em 1º, não preciso chegar em 3º, eu preciso me classificar para a próxima etapa. Então eu levantei nessa intenção, peguei a bicicleta e fui. E o locutor, eu não vi ele falando isso, mas o locutor falou, menino, aconteceu aquilo, né, e caiu ali. Tinha um locutor, era o primeiro programa ao vivo da Rádio Cristal de Itapeva. Aí o que aconteceu? Comecei a pedalar. Aí você dá a primeira volta, o que acontece? Com uma intenção, né? Eu tinha intenção. Então a minha intenção era, vou ultrapassar, já estou em 13º, quer dizer, não estou em último, né? Já passei 2 que ficaram para trás. Chegar em 6º. Para eu chegar em 6º, eu tenho que contar quem eu estou passando, 12º, 11º, 10º, tenho contando. Primeira volta, não alcancei ninguém. Não alcancei ninguém. Quantas vezes a gente desiste nas primeiras voltas da vida? É fácil de desistir aí, né? Da vida. Muitas vezes você desiste nas primeiras voltas. Primeira volta pode ser 7 anos de casamento, pode ser 3, 4 anos de empresa que você não está dando certo, mas espera um pouquinho mais. Quantas vezes a gente desiste? Aí
Começa a segunda volta e eu constantemente, né? Eu tinha que dosar também, isso estava na minha cabeça. Eu não posso correr muito para não ter fôlego no final, então eu tinha que dosar. E aí já na primeira reta de novo, na segunda volta, eu já ultrapassei 2. Ultrapassei 2 ali e tal. E resumindo assim, né? Constantemente, né? Tendo a constância. Não, contando que eu estou ultrapassando, chega na última reta, que era uma subida e tinha descida para começar de novo, que era a largada, era a rampa, né? Eu vejo o sexto colocado na minha frente. Aí eu tive mais perna. Porque, cara, eu cheguei até aqui, agora eu vou ter que dar um pouco mais de gás, porque o sexto está na minha frente. Eu não vou perder todo esse trabalho que eu fiz, levantei, vou passar vergonha, não ser classificado. Você tinha quantos anos mesmo? Tinha 12. 12 anos. Então, assim, a competitividade. Aí eu passei o cara na curva. Ele tinha mais uns 10 metros para chegar no final. Passei o cara na curva. Aí o locutor grita assim: aquele menino de pneu bicicleta azul e vermelho ultrapassa o sexto colocado e se classifica para a final. Imagina que só. Legal. A emoção deve ter sido a flor da pele. A excelência não está na grandeza das posições. A excelência não está na grandeza das posições, mas em desempenhar com grandeza a posição que você está. Eu cheguei em sexto colocado. Fez mais ibope do que o primeiro. Mais do que o primeiro. Na Olimpíada passada, lembra que a brasileira ganhou? E teve uma mulher lá que chegou por último 40 minutos depois. Ela bateu lá naquela natação, que ela teve um monte de cãibra no mar, né? Todo mundo bateu palma pra ela. Cara, aquilo pra mim, ela foi top. Não desistiu. Às vezes você sai de casa, por exemplo, aqueles 2 meninos que recolheram a bicicleta, eles saíram de casa, só de sair de casa já é um esforço. A gente não julga, o cara desistiu, não. Ele tinha outra, né? Mas às vezes, se você competir, realmente te faz bom naquilo. Se você for com vontade de querer se superar, sair de casa para ir. Comecei a nadar. Comecei alguma coisa, você vai se superando. Você não tem que superar o próximo. Supera você mesmo. E aí você participa da sua vida. Aí você começa a ser maestro da sua história, né? E às vezes a competitividade, ela não é só na força, ela é na inteligência, né? Competir com inteligência, com sabedoria. Não é nem na força. Às vezes eu sou faixa preta numa arte marcial e às vezes as pessoas conversam, não está na força, está na técnica. É verdade. Eu não uso força nenhuma, uso técnica, né? E isso é o que você está dizendo. E aí, é isso aí, que está aqui no livro, né? Então, assim, aqui tem muitas histórias. Eu vejo que conselhos nos desenham, Marcelo. Você desenha pessoas no conselho. Por que você desenha pessoas? A pessoa está indo para um abismo, você dá um conselho, ela vira, ela transforma e começa a desenhar a vida dela. Nós somos designers de pessoas. Então, o livro é um design de pessoas. Meus sobrinhos leram, e os feedbacks dos meus sobrinhos. A minha mãe, eu dei uma caixa de livro para ela na primeira semana que eu peguei os livros. Graças a Deus esgotou todo o livro. Foram 2.000 exemplares. E o primeiro livro eu dei para minha mãe, uma caixa para ela. Ela deu para uma amiga de 83 anos. Na mesma semana, ela manda um feedback para minha mãe. Leia, eu só cheguei na metade do livro e esse livro já transformou minha vida. Como que uma pessoa de 83 anos é transformada por uma história minha? Olha que coisa. Nós somos egoístas de não transbordar nossas histórias. Porque eu estou vivendo hoje uma história diferente. Como eu falei para vocês, eu sou sócio de uma empresa de alimentos maravilhosa, Agra Foods. Nós fazemos ketchup, mostarda, sweet chili, recheio para pão de alho, para a indústria de pão de alho. Temos clientes em indústria de pão de alho que recheiam. Eles fazem o pão, a gente entrega o creme. Então, totalmente fora da minha zona de conforto. Mas eu estou dando o meu melhor ali. Às vezes eu sou motorista, aliás, muitas vezes eu levo o recheio para o cliente. Às vezes eu estou na produção. Então, a excelência não está na grandeza das posições, mas desempenhar com grandeza a posição que você está. Essa frase vai ficar marcada. Essa conversa está muito boa, mas a gente já está falando há quase 1 hora aqui. Uau, a gente nem viu. Eu queria pegar um gancho para a gente ir caminhando para o nosso final. Você vai ter que voltar aqui para acabar de contar essa história, porque tem muita história para contar. Mas eu quero te dizer para você que os insights, as pílulas que você trouxe para a gente de sabedoria hoje aqui, certamente já vão estar ajudando muita gente. Então, assim como o livro,
né? O nosso podcast ele vai para mais de 100 mil pessoas. Então é muita gente que pode ser impactada. E quando a gente impacta 110 mil pessoas. E quando a gente impacta a vida de uma pessoa, na verdade a gente está impactando o entorno dela, né? Porque ela convive com no mínimo outras 30 pessoas em volta dela. Então é muita gente que pode ser impactada com uma frase, um aprendizado, um insight que a gente traz aqui. O que eu queria que você falasse para a gente é o seguinte: você falou agora rapidamente da indústria de alimentos, mas só para fechar de uma forma meio resumida. Em determinado momento, então, finalmente aquele plano de sair da loja acontece, você vende a loja, você fecha a loja, continua como distribuidor, como é que foi isso e agora a transição para essa empresa de agora? Chegou a pandemia, né? Março, eu já tinha comprado inverno, para você ter uma ideia, a loja estava estocada à vista, eu comprava à vista. Chegou a pandemia, dia 20 e pouco, dia 17 ali, eu até vi esses dias. Março, né? Março. Até vi no Facebook esses dias, me deu uma lembrança do dia que eu fui na fábrica buscar um pedido. E aí, o que aconteceu? Fechamos, né? Pra você ter uma ideia, eu fechei a loja, no outro dia eu comprei tinta, fiquei 3 dias na loja, pintando a loja. Falei, eu gosto dessa história. Vou reformar a loja, aproveitar que tem que fechar esses dias e vou dar uma reformada aqui. Reformei a loja, fiquei lá sozinho, das 7 da manhã às 11 da noite. E assim, os detalhes que eu queria, que me incomodava no teto, algumas coisas, eu limpei, arrumei tudo, né? Porque a loja tinha 200 metros quadrados, não era pequena. E aí, esperando que a semana que vem vai abrir, né? Aí vinha aquelas coisas, não, fica um pouco mais. Aí eu tinha encomendado de um amigo um totem álcool gel, e eu fui buscar na empresa dele. Ele fabrica franquias, então ele tinha lá uma serralheria grande, ele fez totem álcool gel com a marca da pessoa. Então eu gostei, comprei 2 para mim, para a loja, quando voltar tem lá o totem. E quando eu fui buscar, eu falei, Guilherme, posso vender isso? Ô, Rico, eu só vendo de quantidade, eu só vendi para você porque você é meu amigo. Falei, mas por que você só vende de quantidade? Porque eu não tenho o povo que vai fazer aqui o design. Senão você vende para um restaurante e vai ter que fazer um por vez, não tem equipe. Falei, não, então eu vendo e faço o desenho e já mando junto com o arquivo. O desenho, se me dá o gabarito do desenho, já faz o desenho para entregar para o meu cliente. Ah, se você fizer isso, pode vir. Vendi 500 de boca a boca, 1 em 1, 2 em 2. Vendi 500 daquele negócio em 2 meses. E eu ganhava legal. Eu falei, caramba, vendi muito mais do que eu ganho em 10 vezes na loja aberta. Aí, ainda entrei numa empresa de condomínio aqui de São Paulo, que eu quase vendi 3 mil daquele negócio, numa paulada só. Mas aí o que aconteceu? Aí já estava assim, eu tinha reformado a loja estava bonita, e eu tinha entre aspas, um concorrente que quis que eu fizesse a coleção para ela lá em Itu. Ela tinha uma loja lá em Itu, só que os clientes chegavam na loja de roupa dela e falavam assim, eu queria sapato igual do Rico. Lá em Itu acontecia muito isso. Os sapatos têm que ser igual do Rico. Muitos. Teve funcionário de outras lojas que falavam, Rico, eu tinha raiva de você, porque eu chegava o cliente, eu queria sapato igual do Rico. Na minha loja, a pessoa chegava e falava, eu queria sapato igual do Rico. Você tem que vender sapato igual do Rico. Era assim que era lá em Itu. E aí, a pessoa chegou para mim, que em dezembro de 2019, pedindo, você não faz a coleção? Porque eu estou ouvindo muito cliente falando isso. Faço. Não fui orgulhoso. Vou fazer a coleção para minha concorrente? Não, faço. Eu vi uma oportunidade que ela tinha loja no Iguatemi, Sorocaba, em Ribeirão Preto, em Itu. Falei, faço. Aí ela aprovou no Iguatemi, Sorocaba, meu nome, ia pôr lá Rico Machado, sabe, na frente da loja dela. Quando chegou, aí a gente fez o pedido em janeiro de 2020. Quando chegou a pandemia, ela fez uma live e vendeu bem sapato lá do que a gente tinha lançado. Ela me apresentou, o Rico aqui, ó, tá, não sei o quê. Quer dizer, minha concorrente me apresentando como design de sapato dela, foi muito legal. E no meio da conversa, a gente tava terminando ali, eu falei, viu, vocês não querem comprar minha loja? E eles compraram. Foi assim. Nem tinha avisado minha esposa, mas eu sabia que ela queria, né? Aí foi legal e eles tocaram lá, não tão vivo. A loja não tá funcionando ainda porque eu acho que eles não eram no ramo. Eles quiseram mudar muito, a minha loja era self-service. Então você chegava lá, não tinha ponto de estoque. A mulher chegava lá no 37 e tinha 150, 170 modelos, 37, era difícil sair sem. Aí eles tiraram, deixaram só vitrine, aí fica ruim. Eu avisei eles a respeito disso, mas daí não prosperou. Mas aí vendi a loja, aí mudei para Alphaville, porque eu lancei o livro, aí fui lá, já tinha feito o livro em 2018, já tinha escrito o livro, mas estava protelando para lançar. Aí eu falei, não, vou dar palestra, vou vender o livro, vou trabalhar com isso. E vai indo, chegou agora em julho,
em maio, mais ou menos, conheci um grande amigo, que é meu sócio hoje. E aí, conversava sempre na célula da igreja lá, célula de empreendedorismo na nossa igreja. E ali, vamos tomar um café comigo um dia, Rico. Aí fomos conversar em agosto. Ele falou assim, Rico, meu negócio é esse. Eu vi que o cara é expert, cara. O cara é expert em alimentação. E ele teve uma empresa que, na pandemia também, ele não tinha marca própria, ele definhou e tal. E aí o que aconteceu? Ele foi fornecedor do McDonald's, pra você ter uma ideia. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, você não precisa de dinheiro, você precisa de conselho, né? Então a gente começou ali junto e a gente investiu, que eu entrei com ele lá, e aí entrou mais um, que é muito amigo nosso, então são 3. Um é gestão, que é esse outro amigo, ele é o produto, o cara entende muito, é expert no produto, até o Douglas elogiou muito ele, e eu sou vendas, então ali um tripé, gestão, produto e vendas. Que bacana. Rico, a gente conversando, te conhecendo, a gente vê que você é uma pessoa muito forte no comercial. Isso é muito importante, você tem uma história atrás disso desde muito jovem, né? Como que você linka a importância do conselheiro também ter um bom conhecimento da área comercial? Porque toda empresa que um conselheiro for, tem um comercial praticamente, né? Não existe, a venda é pulmão da empresa. Se não tiver, se o conselheiro não entender sobre vendas, é claro, tem conselho fiscal, vamos dizer assim, tem conselhos determinados, mas o mínimo de venda, a pessoa... Na verdade, todo mundo trabalha com venda. Se a mulher passa um batom, ela está vendendo uma face melhor. Se você penteou o cabelo, você está vendendo aqui, estou chegando. Então, assim, venda, todo mundo... a gente precisa de venda, eu não consigo, cara. A minha esposa tinha essa trava, ela fala assim, não gosto de venda. Depois que ela casou, ela parou com isso, ela entendeu que não tem nada a ver, e ela destrava pessoas falando, imagina, não fale que você não gosta de vendas. Porque venda Porque às vezes existe um certo preconceito. Existe. Eu não vendo nada. Parece que aqui o cara não foi nada na vida, vai ser vendedor. Não, é o contrário. O cara, meu Deus do céu. Eu tenho uma fórmula para isso, conectando com a sua pergunta e caminhando aqui para o nosso final, tá? Que a gente já passou de 1 hora. O conselheiro, como diz o nosso querido Eduardo Gomes, ele não tem que entender de um único negócio, mas ele precisa entender de negócios. Porque eu trabalhei a vida inteira num determinado segmento, sou de determinada área de formação e, de repente, vou ser conselheiro numa empresa de um outro segmento, onde lá eu não vou falar só sobre finanças, que é a minha área de estudo. Eu vou ter que falar da área comercial, da área produtiva, do meio ambiente, de qualquer assunto que venha para a mesa do conselho. Então, o conselheiro ele precisa entender de mais negócios, né? De mais áreas da empresa, e como você bem disse, a área comercial é uma dessas, que é o pulmão. A empresa não existe se não vender, né? Então, esse conselheiro, por mais que ele não seja, no seu background, a sua origem, um profissional oriundo da área comercial, ele vai ter que entender de vendas no que tange a não ser um especialista, mas ajudar a empresa, sim, com a visão dele para que aquelas vendas aconteçam de uma forma mais lucrativa, de uma forma que se venda e receba, né? Venda com qualidade. Mas a empresa precisa vender. O Farias fala uma coisa aqui, ele fala assim, nós não podemos ter o departamento de não vendas. Tem muita gente que fala não, né? Eu sou tão técnico que aí vem a área comercial para querer vender, tem uma ideia, não pode. Não é não pode. Assim não dá, mas vamos desse outro jeito, que desse jeito pode. Então o conselheiro tem que abrir esses caminhos e ajudar a empresa a fazer a boa venda. Eu não sei se vocês reparam isso, mas eu vejo muito erro de marketing e vendas. Assim, não conversam. Então você fala lá uma frase legal que aquela empresa que tem 1000 lojas fala, só que o gerente não atende daquele jeito que diz na frase. Então entra a integralidade. Você tem que saber um pouco de tudo ali. Não é questão de perder foco. É questão de levar a empresa no outro nível. Então a pessoa que atende o telefone, bom dia, né? Tem que ser simpática com o cliente. Eu me canso de ir longe em shopping e dá vontade de dar uma aula. A venda começa com um sorriso. Sorriso. Você sorriu para o cliente. Eu vendi 1 milhão de pares de sapato. Uma constante, cara. Não é de uma hora para outra. Mas uma coisa que me marcou, não falava a língua da pessoa. Eu cheguei numa feira, estava numa feira, na fábrica que eu trabalhava, numa das fábricas que eu trabalhava, e no final da feira, aquele último dia, os caras estão lá bebendo, fazendo outras coisas, né? E eu tô ali, esperando o cliente chegar.
E chegou um pai e uma filha de uma rede de loja de Nova York, né? Falando inglês. Eles não falavam nada em português. E eu sabia um pouquinho, porque eu estudei com 6, 7 anos de idade. E fui entendendo, mas o que eu quis? Sorriso. O que eu quis? É encantar eles trazendo os produtos. Eu sabia que eles estavam lojistas. Não sabia. O que você quer? Não, eles são lojistas. Então eu sabia a língua que eles tinham, mesmo que é em outro continente. E a gente foi falando. 15 mil pares de sapato. Eu vendi para eles. Chegou, olha só, e ainda peguei a tabela que não era a minha. Não era aquela tabela. Eu peguei uma tabela, essa aqui, e ainda eu subi o dólar para aumentar o preço. Aliás, baixei o dólar para aumentar o preço. Vendi uma gordurinha de tipo 10, 15% a mais. Quando chegou o dono da fábrica, ficou branco. Você vendeu 15 mil pares, olha que dólar que você vendeu. Eu fiz esse dólar aqui. Puxa, Rico, ainda bem que você fez isso, tal, não sei o quê. O que aconteceu? A hora que acabou, chegou o dono da fábrica, tal, não sei o quê, e a menina e o pai estavam ali ainda, ele falou assim, your English is very strong. Ele falou isso pra mim, seu inglês é forte. Então, pô, que legal, né? Eu ali arranhando. Mas eu posso te garantir que só com o inglês você não teria vendido para ele. Foi a sua simpatia, o seu sorriso, o acho tratamento. Que isso foi strong, né? É verdade. Né? Foi isso. Um sorriso, não, porque um obrigado. Poderia ser um americano falando com ele, se não falar com um sorriso no rosto, tratar bem. E isso teve exemplos também numa feira, não era minha região, e o cara estava vendendo lá, estava lá bebendo, e chegou um dono de uma loja, e eu atendi ele e os filhos também. Sempre o pai leva o filho ali, que tá, né? E vendi 1.500 pares de sapato. E aí chegou o dono da fábrica, que era amigo dele. O dono da fábrica era amigo do comprador. Ele falou assim, Dacilo, que era o dono da fábrica, eu não quero que você dê comissão para aquele cara lá, que ele até agora não veio me ver aqui. Ele me viu várias vezes. E ele é meu representante. Esse rapaz não é da minha região, ele está me atendendo como se fosse da região dele. Ele me serviu de sapato. Ele falou assim, ele me serviu de sapato. A comissão vai para esse cara. Ele olhou, o seu Dacilo, o dono da fábrica, né? Entre aspas, meu patrão, que eu sou representante, eu presto serviço para ele, mas é como se fosse patrão, né? Ele falou assim, pode ficar tranquilo, ele era alemão. Ele falava assim, Ricardo, quando você vai, você pega Freeway, lá no Rio Grande do Sul, ele falava Freeway, não Freeway, né? Você pega Freeway e vai até Porto Alegre. Então, assim, tive muitas histórias com sapato dessa alegria de vender e ter a integralidade. E mais uma, só para... Um dia eu cheguei, falar de propósito agora, um dia eu cheguei pro dono da fábrica, que eu trabalhava, Ferrucci. Falei, Paulinho, ele morreu, infelizmente, um cara extraordinário. Falei, Paulinho, quantos funcionários, quantos pares de sapato eu preciso vender para janeiro para você não dispensar um funcionário? Ele falou, como assim? Quantos pares de sapato, se eu vender, você não dispensa uma pessoa? Ele fez uma conta, depois de uns 2 dias, ele mandou para mim, ó, Rico, 158 pares, eu não dispenso uma pessoa em janeiro. Puxa vida. Qual era o meu propósito de vender para janeiro? Porque nenhum vendedor saía para vender para janeiro, porque não vendia bem. Janeiro ninguém compra quase, porque ali está na meia estação, já acabou dezembro, vamos liquidar, né? Ninguém compra quase sapato. Vamos esperar o verão, o inverno. Então vamos comprar de inverno, já meia estação. E eu saía em novembro ou outubro para vender para janeiro. Já tinha encerrado o ano, saía para vender para janeiro, porque meu propósito era não dispensar alguém. Só que eu nunca saía devendo das minhas semanas. Eu chegava com venda que superava o que eu gastei e ganhava um dinheiro ainda. Porque era muito mais. Então, se eu vendesse 1.580 pares, eu não dispensava 10 funcionários. Porque todo janeiro eu via aquelas plaquinhas lá, que ia ser dispensado, tal. Depois, em março, recontrata. Cara, é uma treta isso. Aí um dia ele falou numa reunião, olha, nunca ninguém perguntou isso para mim, mas eu vou dar a dica que o Rico me deu. Por isso que o Rico atinge as cotas de janeiro também. Ele sai com o propósito de não dispensar alguém, não de vender. E certamente ele vende. Isso tem bastante conexão. Né? Não. Senão você vira... Isso tem bastante conexão com o que a gente prega aqui na Board Academy, que é a questão do propósito, né? Dá para ganhar bastante dinheiro como conselheiro? Dá. Temos diversos conselheiros formados aqui na Board Academy, amigos conselheiros, que vivem muito bem
sendo conselheiros de algumas empresas. Mas eu, como digo nas minhas palestras do Board Valley, o único lugar onde dinheiro vem antes de propósito é no dicionário. Se a gente trabalhar por um propósito, pelo propósito de ajudar o empresário, pelo propósito de gerar empregos ou manter os empregos, né, ajudar a nossa economia e, por que não, ajudar o nosso país sem estarmos envolvidos na política, a consequência vai ser a gente ser bem remunerado. Né? É o dar para receber. Esse é o nosso grande propósito. Então, Rico, você está de parabéns. Obrigado. Pela carreira brilhante que você fez até aqui. Desejo muito sucesso para você no novo empreendimento, no novo desafio, que te tirou certamente da zona de conforto, mas você vai voltar aqui em breve para contar para a gente mais um case de sucesso. E, ó, precisa de conselheiro, 2 conselheiros aqui para sua empresa, hein? Estamos à disposição. Brincadeiras à parte, a Board Academy como um todo está à disposição. Obrigado, caso você também entenda que é o momento certo lá da empresa para implementar um conselho, conte conosco, tá bom? Foi uma honra para mim estar ladeado com vocês aqui e toda a equipe daqui da Board também. Uma honra para mim. Rico, uma honra tê-lo aqui conosco. Foi, assim, uma aula que nós tivemos com você. Obrigado. Um aprendizado mais sobre a sua pessoa e a profundidade que você é como ser humano. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado. E a vocês que nos assistiram até agora ou vão assistir posteriormente, nosso muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Muito obrigado mais uma vez, Rico. Um grande abraço. Leva um abraço para a esposa também. Humberto, mais uma vez, obrigado. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.